E hoje, como eu prometi para vocês, nós temos uma entrevista muito especial com o doutor Reinaldo Máximo, advogado que está aqui conosco, aqui presente. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Márcia, como vai? Tudo bem, graças a Deus. Eu estou muito feliz de estar recebendo o senhor aqui hoje. Para a gente é uma grande honra, né? Está sendo um diferencial estar recebendo o senhor aqui, vamos dizer assim, nesse estúdio maravilhoso aqui, né, na freguesia. Mas a gente quer saber um pouco assim da sua história. O senhor é advogado, né? Como que o senhor começou? O senhor poderia estar contando assim um pouquinho desse trajeto que é tão bonito, né? Essa carreira de advocacia? Sim, Márcia. Eu diria que a minha vida daria um livro, né? Então eu vou procurar resumir dentro dos parâmetros, né, legais. Eu me formei no ano de 2003 na Universidade Veiga de Almeida, né? Logo em seguida eu segui carreira em um escritório aqui em Jacarepaguá, né, onde eu tinha uma sociedade com 2 advogados, né, conhecidos. E ali eu comecei a minha carreira jurídica, né? Eu era estagiário, passei como um dos membros, né, sócios do escritório, e fiquei até o ano de 2007, com uma grande demanda de clientes, né? E a partir de 2007 eu dei um salto, né, na minha vida profissional, graças a Deus, e montei o meu primeiro escritório. Eu iria até perguntar ao senhor, que eu queria saber, o senhor sempre foi assim, advogado particular ou o senhor já trabalhou na Defensoria Pública? Sim. Eu estagiei no INSS por um bom tempo, né, por alguns anos, na época de faculdade, e eu estagiei também na Receita Federal. Eu nunca fui da Defensoria Pública. O que eu fazia, né, e fiz por longos anos, advogado de associação de moradores, como aqui de Jacarepaguá, do bairro da Cidade de Deus. Então eu advoguei ali para a comunidade durante um período de 3 anos, onde eu prestava um serviço gratuito de orientações e encaminhava as pessoas à defensoria, aos órgãos competentes, para que pudessem ter seus problemas sanados. Mas eu gostaria de falar assim, a sua área mesmo específica como advogado. Sim, Márcia. Eu iniciei, né, como eu falei, eu estagiei por longos anos no INSS, então eu sou um dos poucos advogados aqui em Jacarepaguá que tem uma grade curricular, uma experiência, né, muito grande no âmbito previdenciário, tá? O início da minha carreira eu me dediquei mais a essa matéria, e a partir daí eu fazia todas as áreas. Por quê? Porque eu era advogado de associação de moradores. Então, no dia a dia, o que mais aparece são problemas voltados para a área, para a vara de família, área civil, né? Muitas ações trabalhistas. Então, hoje eu diria que eu sou um advogado que entendo um pouco de tudo, tá? Eu iniciei na Previdência, passei pela área trabalhista, pela vara de família, pela vara civil, e por aproximadamente 2 anos eu me especializei no direito criminal, né? Hoje em dia eu sou um advogado, graças a Deus, muito conhecido, conceituado na área criminalista, e eu iniciei, né, um curso para isso, né, de especialização, com ênfase em tribunal do júri, né? Hoje, inclusive, eu faço tribunal do júri, que é uma área voltada para os acusados, para pessoas que cometem assassinato, né, coisas desse tipo. Então, é uma área muito específica, tá? É uma área que eu espero que os nossos clientes não precisem, mas se precisarem também, eu estou posto a poder orientá-los e acompanhá-los também nesse sentido. Então eu gostaria de saber assim, qual é aquela área assim, que mais o senhor é requisitado? Sim. Para questões assim do dia a dia, inclusive para o nosso projeto, o nosso programa que está iniciando hoje, eu creio que seria o direito do consumidor, né? Hoje em dia
As pessoas vão às lojas, fazem compras, né? Verdade. Querem saber dos seus direitos, às vezes prazo para troca de produtos, produtos com defeitos, né? Em relação a banco, acontece, né? Dívidas em banco, às vezes crediários que as pessoas não fizeram, né? E tudo isso eu estou apto a orientar, porque eu tenho grande e vasta experiência no direito do consumidor e, assim, até fazendo uma relação ao nosso programa anterior, né, que eu fiquei aproximadamente 4 anos fazendo esse programa jurídico na Rádio Vale da Bênção. E lá as pessoas ligavam mais para saber de direito do consumidor, direito trabalhistas e muitas senhoras também, senhores, para questões de INSS e aposentadoria, que inclusive nós temos novidades aí, atualizando, né, em questões de isso é muito importante. em questões de revisões de benefícios para a pessoa que já aposentou e Vou fazer uma continua pergunta, trabalhando. até meio polêmica. Tudo isso nós vamos esclarecer nos próximos A defensoria pública funciona para o senhor? Sim, Márcia, funciona, né? O que ocorre, eu sempre falo para os meus clientes, principalmente na área criminal, porque geralmente a área criminal é uma área que necessita mais de rapidez, né? As pessoas não conseguem aguardar por muito tempo, ficam ansiosos, vendo seus familiares ali, né, acautelados, presos, e eles vão para a Defensoria Pública, muitas das vezes chega na fila 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, para serem atendidos às 14, 15 horas, às vezes saem de lá já no anoitecer, né? O problema da Defensoria é a questão de pessoas, de números de pessoas que dependem delas, né? São poucos profissionais, são poucos defensores, poucos estagiários. Atualmente, eu creio que já tem uns 2 anos, mais ou menos, que não abria concurso para defensor. E isso ocorreu agora, nesse primeiro semestre, né? E ainda não foram chamados, eu tive até alguns colegas que participaram desse concurso, estão aguardando, né, a chamada, ainda não tem ainda definição em relação a aprovados, e fica o serviço da Defensoria defasado pela questão de número de pessoas, né, que necessitam, infelizmente, desse defensor, que seria o advogado para pessoas que não têm dinheiro, né, que infelizmente não teriam como pagar os honorários advocatícios. Agora, tirando o âmbito criminal, que é a questão da necessidade, eu entendo que demora um pouquinho, sim, mas na maioria das vezes resolve. Eu já peguei processos, tá? Eu já peguei processos da Defensoria Pública que eu, assim, tirei o chapéu. Processos bem feitos, né, muito elaborados, muito bem fundamentados, e que comigo eu realmente parabenizei, porque merecem, eles merecem. Bom, né? É bom a gente saber disso. Isso, eles merecem esse, né, esse elogio aqui em público, né, até mesmo em uma rede social, né, porque na maioria das vezes eles são também trabalhadores e brigam pelos seus direitos, assim como nós, advogados particulares. Aqui nesse terraço maravilhoso, onde é o prédio, né, e eu cismei que o doutor Reinaldo é pastor. Acho que é porque o senhor está vestido assim tão elegante, né? Obrigado, Márcia. Mas a gente está de volta aqui no terraço, onde é o prédio, onde é o seu escritório. Então fala um pouquinho sobre isso. Isso, né? Há aproximadamente 2 anos eu montei esse escritório, né, que seria a nossa, não mais a nossa filial, mas a nossa sede, tendo em vista que eu tenho escritórios em outros endereços também. E aqui nós estamos todos os dias, somos uma equipe de 4 advogados, né, com uma secretária, do qual nós atendemos a população, atendemos todos os clientes, tanto de Jacarepaguá quanto das outras áreas. E o nosso escritório tem demanda em todo o Rio e Grande Rio. Nós atendemos tanto na área que abrange o Rio de Janeiro quanto fora do Rio.
É bom lembrar que aqui é o bairro da Freguesia. Isso, aqui é o bairro da Freguesia, Jacarepaguá, e o nosso escritório daqui a pouquinho, né, nas considerações finais, nós vamos estar passando o endereço completo com o telefone para que você anote e, caso precise, possa nos procurar. Mas eu queria que o senhor falasse para esse telespectador, essa pessoa, esse jovem que está querendo seguir carreira de advogado. O que o senhor tem assim de experiência para passar para essa pessoa? Porque eu creio, né, que fazer uma faculdade, eu fiz faculdade de pedagogia, fiz outra faculdade, eu sei que não é fácil e eu imagino para se tornar um advogado o quanto é difícil, assim como médico também. Então eu gostaria que o senhor passasse essa mensagem agora para essa pessoa que está querendo, mas às vezes está na dúvida, será que eu consigo? Será que é fácil? Será que como é que é para se tornar um advogado? Sim, Márcia. Na realidade, nenhuma das profissões, né, você consegue seguir com tanta facilidade. E mesmo que tenha uma condição socioeconômica, que não foi o meu caso, eu creio que não é o caso de muitos ouvintes, né, de muitos telespectadores, eu diria que, acima de tudo, é o estudo, porque você não precisa, né, provavelmente, ter uma escola particular, você não precisa ter um suporte financeiro, porque hoje em dia existem muitos projetos do governo, né, como esses projetos do FIES, onde o aluno ele se inscreve, ele faz, né, a inscrição ao programa, o governo arca com essa parte financeira e depois de formado, depois de um ano de formado, você começa a pagar um percentual em relação a todo o período que foi, né, pago ali pelo governo a sua faculdade. É um financiamento estudantil? Isso, um financiamento estudantil que hoje em dia, na minha época, foi muito difícil. Eu tentei e não consegui. Há 10 anos, 12 anos atrás, as burocracias, né, eram muito grandes, né? Você tinha que ter fiador, era impossível porque as pessoas que tinham seus imóveis não queriam, né, na época, botar em risco, por mais que você tivesse uma ligação, fosse um familiar ou uma pessoa próxima, essa pessoa sempre te diria não, né? E foi difícil. Hoje em dia não, hoje em dia já não existe mais esse fator principal que seria o fiador. O próprio aluno, né, ele tendo uma condição, né, socioeconômica dentro dos parâmetros exigidos, como uma renda per capita familiar inferior a 4 salários mínimos, né, ele consegue esse financiamento em seu próprio nome, sem depender do aval de terceiros. E com isso ele consegue fazer, doutor Reinaldo, eu não tenho essa possibilidade de me inscrever. Existem muitos cursos, eu mesmo já pude participar de alguma forma de cursinhos pré-vestibular em comunidade, que é gratuito. E conheço pessoas que passaram, né, em concursos, passaram em faculdades, até mesmo faculdades públicas, e que nunca tiveram a oportunidade de estudar em bons colégios e nem mesmo de fazer bons cursos. Pelo curso comunitário, essa pessoa conseguiu, até um exemplo, um amigo hoje em dia, né, já é formado também, e ele conseguiu fazer toda a sua faculdade dentro desses parâmetros. A pessoa tem que ter força de vontade. Força de vontade. Só isso. Eu mesmo estudei e estudo até hoje. Eu tinha um professor na faculdade que falava que o profissional de direito, ele tem que dormir tarde e acordar cedo, porque senão não será um bom advogado. E eu segui isso e sigo a risco até hoje. Isso aí. Doutor Reinaldo, eu agradeço a sua presença, né? Eu queria que o senhor deixasse as suas considerações finais, os seus agradecimentos para quem o senhor quiser. Pode falar ali para a câmera. Tá certo. Eu estou lisonjeado com o convite, mais uma vez agradeço, em nome do Dr. Reinaldo, em nome da equipe, né, que trabalha em meu escritório, o Dr. Kleber,
o Dr. Alain, a secretária Evelyn, porque sem eles também eu não conseguiria, né, expandir o meu trabalho com tanta coerência, com tanta responsabilidade.